Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar sobre a prova da OBA, mais especificamente sobre um assunto de astronáutica da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Pois bem, o vídeo de hoje é especial porque trata-se de um aulão sobre os satélites. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Só para deixar claro, existem os satélites naturais, que é o caso da nossa Lua, e existem também os satélites artificiais. E o vídeo aqui vai focar nesses satélites, nos satélites artificiais. Bom, o que é um satélite? Um satélite nada mais é do que um corpo que orbita um planeta. Então, a Lua ela gira ao redor da Terra e, portanto, trata-se de um satélite. E assim como existem diversos satélites artificiais que também fazem a mesma coisa, eles realizam uma órbita ao redor do planeta, no caso da Terra, mas também existem outros satélites naturais em outros planetas. E no caso do planeta Terra, existem satélites naturais, que é a Lua, e satélites artificiais, feitos pelo ser humano. Falando um pouquinho aqui da era espacial, como que começou essa história de enviar coisas, enviar objetos ao espaço? Pois então, era uma vez a Guerra Fria, em que a gente tinha um mundo bipolarizado, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. E embora tenha sido uma Guerra Fria, ou seja, os países não tenham entrado em conflito diretamente, havia uma certa disputa. Era basicamente como se fossem duas crianças birrentas, mas o problema é que eram duas crianças birrentas com bombas atômicas. Mas, para nossa sorte, muitos recursos foram alocados à pesquisa espacial, tanto do lado dos americanos quanto do lado dos soviéticos. E quem começou de fato a criar satélites e enviar objetos para o espaço foi a União Soviética, com o Sputnik 1. Sputnik é o nome do programa soviético que foi desenvolvido para criar objetos, satélites no caso, e enviá-los ao espaço. E o Sputnik 1 foi o primeiro satélite que foi ao espaço, e isso foi em 1957, dando início, portanto, à era espacial. No mesmo ano foi lançado outro satélite, o Sputnik 2, e esse é bem famoso também porque foi enviado à cadela Laika. Foi a primeira vez que um ser vivo foi enviado para o espaço. Antes do ser humano, a cadela Laika, que foi encontrada na rua, foi enviada ao espaço também. Infelizmente, a cadela Laika morreu poucas horas depois do lançamento devido a um superaquecimento no satélite Sputnik 2. Embora quem tenha lançado o satélite já soubesse de antemão que a cadela Laika ia de fato morrer, porque o satélite ia, mas não voltava, a cadela morreu muito antes por causa de um superaquecimento. Tadinha, né? Isso só foi revelado anos depois. Mas falando aqui do ser humano, quem de fato foi o humano a ir para o espaço e dessa vez voltar com vida foi o soviético Yuri Gagarin, na Operação Vostok 1. E assim começou a era espacial. E agora eu te pergunto, para que serve um satélite? Por que a NASA e outras agências espaciais gastam tanto dinheiro para enviar satélites para o espaço? O que esses satélites fazem? Qual que é a função deles? Bom, são muito importantes, de verdade. Praticamente tudo que diz respeito à comunicação envolve satélites, desde ligações telefônicas, transmissão de sinal de televisão, tem muitas coisas mesmo que se utilizam de satélites, tá legal? Os satélites também são usados para meteorologia, então para previsão do tempo, observação das massas de ar e assim por diante. E também bastante utilizado na espionagem militar, então muitas vezes um país ia observar outro país em espionagem às escondidas, colocando um satélite no espaço de modo a monitorar o que esse país estava fazendo. Para a prova da OBA é importante levar em consideração também que os satélites são utilizados para monitorar os biomas, né? Então, no Brasil e em outros países também há o monitoramento de biomas por meio dos satélites, né? Os satélites geralmente eles têm uma câmera acoplada de modo que esses satélites enviem imagens para a Terra, beleza? O diagnóstico de queimadas e desmatamentos é feito quase sempre por satélites, tá legal? É importante falar aqui sobre satélites geoestacionários. E o que são esses satélites geoestacionários? Imagina a Terra e um satélite que gira ao redor da Terra. O satélite ele gira acompanhando o movimento de rotação da Terra. A Terra gira ao redor do próprio eixo na rotação e o satélite ele vai acompanhar esse movimento.
de modo que ele sempre fique apontando para uma mesma região no planeta. Então você geralmente tem um satélite que observa regiões específicas, e esse satélite ele é geoestacionário porque ele sempre fica na mesma posição em relação à Terra, beleza? Então, o período orbital de um satélite, ou seja, o período que o satélite demora para realizar uma órbita completa, uma volta, é de um dia, já que a Terra realiza esse movimento de rotação uma vez por dia, beleza? Então, o período orbital de um satélite geoestacionário é de um dia. Outra coisa interessante de falar aqui rapidinho é em relação às imagens. Os satélites, em geral, eles mandam imagens aqui para a Terra, e as imagens, como você deve saber, são formadas por pixels. Então, cada quadradinho de cor é um pixel. Quanto mais pixels tem a imagem, maior é a resolução dessa imagem. Beleza? Agora vamos para as questões da OBA, que são várias. Vamos lá! Satélites artificiais são feitos pelos homens para girarem em torno da Terra com os mais diversos objetivos. O caminho percorrido pelos satélites em torno da Terra denomina-se órbita. As órbitas de maioria dos satélites assemelham-se a um círculo. Foguetes são utilizados para colocar os satélites em órbita. A distância dos satélites à superfície terrestre varia de acordo com a aplicação desejada. Por exemplo, se o objetivo do satélite é obter imagens da superfície terrestre, ele é posicionado numa órbita cuja distância à superfície da Terra pode variar entre 700 e 900 km. Esse tipo de satélite tem velocidade de 27.000 km por hora. Satélites de comunicações são colocados a 36.000 km da superfície terrestre à velocidade de 11.000 km por hora. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela gira em torno desta a uma distância média de 384.000 km e com velocidade de 3.600 km por hora. Escreva verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações abaixo. Vamos lá! A Lua é um satélite artificial da Terra porque foi feito pelo homem. Bom, o texto já diz que a Lua é um satélite natural. E como você sabe, a Lua é um satélite natural sim, porque ela não foi feita pelo homem, beleza? Então é falso. A distância do satélite à superfície da Terra depende da aplicação desejada. Bom, se você olhar no texto, o texto diz isso. Olha aí, a distância dos satélites à superfície terrestre varia de acordo com a aplicação desejada. Então é exatamente isso. Isso é verdadeiro. Quanto maior a distância do satélite à superfície terrestre, maior é a sua velocidade. Falso. Veja o seguinte, no texto diz que alguns satélites que estão a uma distância de 700, 900 km da Terra giram, eles têm a órbita numa velocidade de 27.000 km por hora. E os satélites de comunicação que ficam bem mais longe, 36.000 km da superfície terrestre, eles têm uma velocidade de 11.000 km por hora. Ou seja, eles estão mais longe, só que a velocidade deles é menor. Então é falso isso. E esse item aqui que a gente vai ver agora, eu confesso que eu estou bem na dúvida. Olha aí, a velocidade do satélite depende de sua distância à superfície terrestre. Pois então, no gabarito oficial da OBA, esse item está como verdadeiro. Mas se você olhar pela própria interpretação do texto, isso não faz muito sentido. A velocidade do satélite não depende exatamente da distância da superfície terrestre. Se a gente falasse de satélites geoestacionários, aí sim, quanto mais longe o satélite está do planeta Terra, maior tem que ser a sua velocidade para que ele acompanhe o movimento do planeta. Mas, em geral, isso não é verdade. A velocidade do satélite não depende da distância à superfície terrestre. Embora o gabarito diga que isso é verdadeiro, eu realmente acredito que seja falso. Por isso, vou colocar aqui uma interrogação. Um satélite de comunicações, situado a uma distância média de 36.000 km da superfície da Terra, possui velocidade de 3.600 km por hora. Bom, se você prestar atenção no texto, você vai ver que um satélite que fica a 36.000 km da Terra, ele tem uma velocidade bem maior, de 11.000 km por hora, e não 3.600. Item falso, beleza? Próxima questão, também do nível 3. O portal Monitoramento de Queimadas e Incêndios por Satélite em Tempo Quase Real, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por imagens de satélites de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada 3 horas, e os dados gerados são distribuídos para o público em geral por meio da internet no link que está mostrado. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais para os quais o INPE disponibiliza seus dados. Escreva falso ou verdadeiro na frente das afirmações abaixo. Vamos lá, a primeira diz o seguinte:
O uso de imagens de satélites é conveniente para monitorar grandes biomas como o Cerrado e a Amazônia, que possuem grandes extensões territoriais. Bom, isso é verdadeiro, certo? Os satélites muitas vezes são utilizados para isso, para monitorar biomas de grande extensão territorial, que é o caso do Cerrado e da Amazônia. Os focos de queimadas são identificados a partir de imagens obtidas por satélites. Exatamente, o satélite vai lá no espaço e ele fica monitorando por imagens os focos de queimada. Então, isso é verdadeiro também. As informações disponibilizadas no portal do INPE são atualizadas 8 vezes por dia. Olha aí, a questão diz que os dados são atualizados a cada 3 horas. E veja, um satélite ele atua o tempo todo, então seja dia ou seja noite para nós, o satélite está lá realizando a sua atividade. Um dia tem 24 horas, e se você dividir 24 por 3, vai dar quanto? Vai dar 8, o que quer dizer que as informações são atualizadas 8 vezes por dia e o item também é verdadeiro. Os satélites contribuem para o controle das queimadas. Com certeza verdadeiro também. Quando começa a acontecer alguma queimada, seja por ação humana ou por ação natural, é mais fácil você verificar isso de antemão e tomar medidas para prevenir essas queimadas, a continuidade dessas queimadas. Então é verdadeiro. E a última diz que o combate às queimadas é de responsabilidade do INPE. Olha só, cuidado. Veja que a questão falou que o combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais. O INPE disponibiliza os dados e outros órgãos governamentais é que fazem o combate às queimadas. Então esse item aí está falso e a questão está resolvida. Em 4 de outubro de 1957, os russos colocaram o primeiro satélite artificial em órbita da Terra, o Sputnik. Em 2017 foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, SGDC, do Brasil. E aí você tem uma imagenzinha mostrando o tamanho do SGDC em comparação ao tamanho do pequeno Sputnik. Baseado nas informações da tabela ao lado, escreva certo ou errado em cada uma das sentenças abaixo. Bom, vamos continuar aqui no nosso verdadeiro ou falso e analisar informação por informação. Este ano celebraremos 50 anos da era espacial. Bom, pensa o seguinte, a prova aí foi aplicada no ano de 2017, tá legal? Então você tinha que fazer a conta considerando 2017. Mas tudo bem, considere o ano em que você está vendo esse vídeo para fazer a conta. Nesse momento em que eu estou gravando é 2020. Então 1957 para 2020, quantos anos passou? Vamos lá. 1967 foi 10 anos, 77 20 anos, 87 30 anos, 97 40 anos, 2007 foi 50 anos, 2017 já faria 60 anos. Então faz mais de 60 anos que ocorre a era espacial, né, que o Sputnik foi lançado. Então esse item é falso. O SGDC deverá funcionar até 2035. Olha lá, o SGDC, de acordo com a nossa tabelinha, foi lançado em 2017 e a vida útil dele é 18 anos, então ele vai funcionar de 2017 até quando? 2017 mais 18 vai dar 2035, então esse item é verdadeiro. O SGDC deverá funcionar até 2035. O SGDC é cerca de 10 vezes maior que o Sputnik em comprimento. Olha na tabela, comprimento, considerando as antenas. Pela própria imagem você já consegue perceber que o satélite SGDC é bem maior que o Sputnik. E na tabela diz que o comprimento do Sputnik é de 4 metros, enquanto o SGDC tem 40 metros, 10 vezes maior. E tem verdadeiro também. Enquanto o SGDC dá um giro em torno da Terra, o Sputnik daria 14 giros. Bom, aqui a gente tem que fazer umas continhas. O satélite SGDC ele é geoestacionário, ou seja, ele acompanha o movimento de rotação da Terra. Logo, o período orbital dele é de 24 horas. Agora, se você olhar na tabela, o período orbital do Sputnik é 1h30, beleza? Então a gente tem que pensar em um dia, em 24 horas, quantas voltas o Sputnik daria na sua órbita, certo? Para isso a gente vai pegar o 24 e dividir por 1,5. O que acontece? A gente tem uma divisão com vírgula, 1,5. Então eu coloco vírgula no número que é o inteiro também, no caso 24. Eu coloco 24,0 dividido por 1,5. Repare que eu coloquei exatamente um número depois da vírgula. 24,0 é a mesma coisa que 24, tá legal? Então eu não mudei o valor de nenhum número. Eu coloquei uma casa depois da vírgula nos dois, por quê? Porque assim eu ignoro a vírgula e faço a conta como se fossem dois números normais. 24 dividido por 15 dá 1, certo? Sobra 9. 9 abaixo 0 fica 90
E 90 dividido por 15 dá 6. Então ali a gente fez a divisão e deu 16. O que quer dizer que o Sputnik dá 16 giros ao redor do planeta Terra por dia, a cada 24 horas, e não 14. Logo, o item é falso. A potência instalada no SGDC é 12 vezes a do Sputnik. Bom, olha a última linha da nossa tabela. A potência do Sputnik é de 1 watt, enquanto a potência do SGDC é de 12.000 watts. Fica bem claro pra gente que o SGDC é 12.000 vezes mais potente que o Sputnik. O item também é falso. E a questão está resolvida. A empresa Vision Tecnologia Espacial SA, de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1, de 10 kg, o qual operará em uma órbita polar situada a 500 km de distância da superfície da Terra. O VCUB-1 é equipado com uma câmera para obter imagens da Terra. Numa câmera digital, a imagem é formada por pequenos quadrados, chamados de pixels. Quantos pixels possui a imagem mostrada ao lado? Bom, essa questão, mais fácil do que isso, não tem como ficar. Você tem que contar quantos quadradinhos tem na imagem. Bom, é só fazer a conta, não tem muito segredo, são 16 quadradinhos, o que quer dizer que a imagem tem 16 pixels. Item B. Ao invés dos poucos pixels ilustrados no item anterior, a câmera do VCUB-1 possui 4.000 pixels horizontais e 4.000 pixels verticais. Calcule a quantidade total de pixels da imagem do satélite. Pensa no seguinte, a gente calculou no item anterior que são 16 pixels, certo? Só que olha bem, você concorda comigo que são 4 pixels horizontais e 4 pixels verticais? Certo? É um quadrado 4 por 4. E quando a gente faz 4 vezes 4 dá 16, que é exatamente o número de pixels. É essa a ideia que a gente tem que usar aqui. 4.000 pixels vezes 4.000 pixels. Bom, vamos fazer essa conta. 4.000 vezes 4.000. Como que faz isso de cabeça para não se complicar com os zeros? 4 vezes 4 é o quê? É 16, certo? Então a gente fez a multiplicação e 4 vezes 4 é 16. E a gente tem 6 zeros ali ao todo, concorda? 3 do primeiro 4.000 e 3 do segundo 4.000. Então são 6 zeros depois do 16, beleza? Essa é uma forma de você calcular aí, sem se complicar muito, números muito grandes que tem vários zeros. Então são 16 milhões de pixels, beleza? E essa é a resposta dessa questão. Em 4 de maio de 2017 foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesas e Comunicações Estratégicas, o SGDC. O SGDC é operado pelo governo brasileiro e desenvolvido sob a responsabilidade da empresa Vision Tecnologia Espacial de São José dos Campos, São Paulo. O SGDC encontra-se a 35.800 mil quilômetros da superfície terrestre, no plano do equador terrestre a 75 graus de longitude oeste. Nesta posição, o satélite fica parado, igual geoestacionário, em relação à Terra. Item A. Há quantos anos o SGDC está em órbita da Terra? Bom, aí a gente tem que pensar que essa questão caiu na prova de 2018. Só que dependendo do ano em que você está vendo esse vídeo, a resposta dessa questão muda, né? Mas veja, o satélite foi lançado em 2017. Então em 2018 ele faria 1 ano, que seria a resposta dessa questão. Em 2019 faria 2 anos, 2020 3 anos e 2021 4 anos e assim por diante. Beleza? Sem segredo nenhum, era só fazer uma subtração e o problema estava resolvido. Item B. Suponha que você esteja ligado à estação A e estabeleça a comunicação via satélite com um amigo conectado à estação B. Viajando à velocidade da luz, o sinal leva 0,25 segundos para ir da estação A à estação B, passando pelo satélite. Quanto tempo passará entre você falar alô para o seu amigo e receber o alô dele como resposta? Bom, essa questão ela tem um probleminha, mas a gente já vai chegar lá. A questão está falando o seguinte, você está na estação A e vai mandar um alô para o seu amigo que está na estação B. Então olha ali na figura, da estação A para a estação B vai haver aquele caminho, certo? O sinal vai da estação A para o satélite e do satélite para a estação B, certo? Então seu amigo ia mandar a resposta para você, o alô, ia demorar mais 0,25 segundos. E aí que tá, você tem que desconsiderar o tempo em que esse amigo fala o alô e partir do princípio que assim que ele ouve o seu alô, ele responde você, sem nenhum segundo de atraso. Então, é simplesmente o ato de ele receber a mensagem e já mandar para você, desprezando o tempo que ele teria para responder. Então, é como se ele respondesse imediatamente. 0,25 segundos para ir, mais 0,25 segundos para o alô do seu amigo voltar para você, o que daria meio segundo, 0,5 segundos. Item C.
Você encontra-se no Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá, 0 graus de latitude e 51 graus de longitude oeste. Suponha que ao olhar para o zênite, lembrando que o zênite nada mais é do que a posição bem acima da sua cabeça, tá? Suponha que ao olhar para o zênite você conseguisse enxergar o SGDC. Se você voltasse ao Marco Zero do Equador às 19 horas do dia seguinte e olhasse para o céu, onde você veria o SGDC? Bom, olha que interessante, a questão falou pra gente que o SGDC é um satélite geoestacionário e, portanto, fica sempre no mesmo lugar. Então, seja dia, seja noite, seja em Macapá ou em qualquer outro lugar, o satélite ele vai ficar na mesma posição. E se em um determinado momento ele está no zênite, ali no caso em Macapá, em outro horário ele também vai estar a zênite, porque ele vai estar na mesma posição em relação à Terra. Então ele vai estar no mesmo lugar, independentemente do dia, independentemente do horário. Por quê? Porque o SGDC é um satélite geoestacionário. Próxima questão. As queimadas podem ocorrer por motivos naturais. Contudo, 90% delas são causadas pelo homem. Sensores instalados em satélites artificiais captam a energia emitida por diferentes áreas da superfície terrestre, incluindo as queimadas. A intensidade da energia emitida pela superfície depende de sua temperatura e quanto maior a temperatura, maior é a energia emitida. Sabemos ainda que, e ele te dá uma informação de que a temperatura das queimadas é maior que a temperatura das rodovias, que é maior que a temperatura dos desmatamentos, que é maior que a temperatura da floresta, que é maior que a temperatura da água, onde T representa a temperatura das áreas observadas pelo satélite. Como explicamos acima, cada área observada pelo satélite emite uma certa quantidade de energia, que depende da sua temperatura. A cada temperatura, o sensor do satélite associa uma cor, aqui representada pelas letras A, B, C, D e E, sendo a letra A para a maior temperatura e a letra E para a menor temperatura. Pois bem, um satélite observou uma faixa da superfície terrestre contendo 12 áreas onde sabemos que tem queimadas, rodovias, desmatamentos, águas e florestas, conforme mostrado no lado esquerdo da tabela abaixo. Bom, e aí você tem a tabela e o lado esquerdo dessa tabela. Como exemplo, já preenchemos as cores, letras, de 3 áreas para você. Com isso, você já ganhou 0,24 pontos, aí uma questão da prova, né? Cada letra colocada corretamente recebe 0,08 ponto, mas se acertar todas as 12 áreas, ganha um bônus de 0,04 ponto. Bom, a questão aqui é a seguinte. Você tem aí algumas áreas que o satélite observou, certo? Algumas áreas têm água, outras áreas têm queimada, outras áreas têm floresta, desmatamento e assim por diante. E cada região tem uma cor, porque cada região tem uma temperatura diferente. No caso ali, regiões com água, elas vão ter a mesma temperatura. Então a gente vai ter que representar pela mesma letra. Então veja o seguinte, como tem água em cima e embaixo ali no lado esquerdo da nossa tabela, o que acontece? Na tabela da direita, que a gente tem que preencher, a gente vai ter que colocar letra E também, certo? Porque afinal de contas é água. A mesma associação a gente vai fazer ali na parte das queimadas. Veja só, a gente tem queimada numa área e na área de baixo tem queimada também. Então a gente coloca A nessas áreas. Por quê? Porque a gente já sabe que a letra A está associada a uma cor que representa as áreas de queimada em uma floresta. Tudo bem? E também a gente tem ali rodovia, certo? Se você olhar bem, rodovia corresponde à letra B, tranquilo? Então em todos os lugares que tiver rodovia, a gente coloca letra B e vai colocar embaixo daqueles As ali, tranquilo? Falta agora a gente pensar no seguinte, nas áreas de floresta e nas áreas de desmatamento. Qual letra quer dizer qual coisa? Bom, veja só, a gente tem ali na parte de cima do nosso slide a temperatura das queimadas sendo maior que a temperatura das rodovias, que é maior que a temperatura dos desmatamentos, que é maior que a temperatura das florestas. Então o que acontece? A letra A é a mais quente, a letra B é a segunda área mais quente, e assim por diante. Bom, a gente já escreveu as letras A, B e E. Faltam as letras C e a letra D, tranquilo? Então veja, o desmatamento ele é mais quente do que a floresta. Então as áreas que a gente tem desmatamento, a gente vai ter que colocar uma letra que representa uma cor mais quente. Bom, o desmatamento então só pode ser a letra C, tranquilo? Afinal de contas, as outras letras a gente já colocou, A, B e E. E por fim, para colocar aqui, para completar a nossa tabela, a floresta tem que ser a letra D, tá legal? Porque ela tem uma temperatura maior do que a água e menor do que os desmatamentos, tranquilo? Vamos agora para questões do nível 4.
Nos últimos 300 anos, o homem dizimou pelo menos 50% de todas as florestas do planeta. No Brasil, a Amazônia Legal inclui os estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins. Possui 5 milhões de quilômetros quadrados e representa 61% do território nacional. O desmatamento da floresta amazônica já atingiu mais de 13%, gerando consequências como perda da biodiversidade, degradação do solo e mudanças no clima, que alterou o regime de chuvas e ventos na Amazônia Legal e nas regiões centro-oeste e sudeste do país. As imagens obtidas por satélites de sensoriamento remoto, tais como CBRS-4, desenvolvido em conjunto pelo Brasil e China, permitem monitorar e medir a derrubada da floresta. A precisão dessa medição depende da resolução espacial dos sensores do satélite. A resolução dos sensores do satélite pode ser comparada à acuidade e você pode interpretar aqui como precisão dos olhos humanos, ou seja, alguns satélites enxergam melhor do que outros. Os sensores dos satélites americanos da série Landsat, por exemplo, possuem resolução espacial de 30 metros. Isso significa que objetos distanciados entre si de 30 metros não serão, em geral, discriminados pelo sensor. Já os sensores MODIS a bordo do satélite Terra e Aqua produzem imagens da superfície terrestre com resoluções de 250, 500 e 1000 metros. Item A. Os satélites de sensoriamento remoto giram em torno da Terra em uma órbita cujo plano passa próximo aos polos terrestres. O movimento relativo desses satélites em relação à Terra é tal que eles imageiam todo o globo terrestre em um intervalo de tempo de 26 dias. De um modo simplificado, pode-se afirmar que a cada mês, um satélite de sensoriamento remoto obtém um retrato de toda a Amazônia Legal. Comparando o retrato de um mês com aquele do mês anterior, os especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, podem monitorar o aumento da área desmatada, bem como identificar novas áreas desmatadas, informando assim as autoridades competentes sobre a localização dessas áreas. Essas autoridades podem, então, ir aos locais indicados e identificar os responsáveis. Baseado nessas explicações, qual dentre as 4 resoluções espaciais citadas nessa questão seria a mais indicada para esse serviço? Justifique sua resposta. Bom, as resoluções que a questão nos deu foram de 30 metros, 250, 500 e 1000 metros. E qual que é a ideia aqui? A questão falou que uma resolução de 30 metros não permite que a gente consiga fazer a distinção entre objetos que estão a 30 metros de distância entre si. Então imagina que você tem um satélite e ele está monitorando ali que tem 2 casas, tá legal? E essas casas estão a, sei lá, 100 metros de distância. Com uma resolução de 30 metros, você consegue distinguir essas 2 casas, certo? Porque a resolução dela é de apenas 30 metros, ou seja, a cada 30 metros você consegue ter uma distinção de um ponto ao outro, ao contrário de outras resoluções de 250, 500 e 1000 metros. Imagina que você pega um satélite com resolução de 1000 metros, tá legal? E você tem uma casa em um lado e 500 metros depois você tem outra casa, beleza? Uma resolução de 1000 metros não vai fazer a distinção entre objetos, no caso as casas, que estão a menos de 1000 metros de distância. Então, o que acontece? Quanto menor essa quantidade de metros aí para resolução, melhor é a resolução, tá certo? Porque você consegue ver as imagens com mais detalhes. Então, qual que é a melhor resolução para você identificar aí os desmatamentos? A resolução que permite que você veja melhor os detalhes, no caso, 30 metros, porque assim as áreas de desmatamento pequenas já seriam identificadas, certo? Se você tivesse uma resolução de 1000 metros, você só ia identificar uma área de desmatamento quando ela já estivesse bem grande, com cerca de 1 km de extensão, tá legal? Já com uma resolução de 30 metros, você consegue observar os desmatamentos ainda no início. Então, por esse motivo, a resolução de 30 metros é a mais adequada. Item B. Ao se pretender examinar uma área de desmatamento de 10.000 metros quadrados, qual resolução seria mais adequada para este estudo? Justifique sua resposta. Bom, 10.000 metros quadrados. É uma área isso, certo? Não é um comprimento, é uma área. Bom, vejamos o seguinte. 10.000 metros quadrados é uma área equivalente a um quadrado de 100 metros de lado, tá certo? Lembra o seguinte, a área de um quadrado a gente calcula multiplicando os lados, ou fazendo o lado ao quadrado, né? No caso aí, 100 vezes 100 dá 10.000. Então, um quadrado com 100 metros de largura e 100 metros de profundidade tem exatamente 10.000 metros quadrados.
Vamos usar de novo o exemplo da casa. Imagina que num ponto desse quadrado, no cantinho desse quadrado que a gente desenhou, a gente tem uma casa e no outro cantinho a gente tem outra casa, tá certo? A distância aí vai ser de, sei lá, 100 metros, de repente um pouco mais se você pensar em pontos opostos, tá? Mas a questão é a seguinte, essas casas vão estar a uma certa distância e uma resolução de 250 metros, 500 metros, não vai ser o suficiente para que você consiga discernir esses dois objetos, as duas casas no nosso exemplo. Então, um satélite com resolução de 250 metros podia não pegar essa área, já que dentro desses 250 metros, objetos diferentes não são bem distinguíveis. Tá legal? Então, a justificativa é essa. Resolução de 30 metros é mais adequada, porque 10.000 metros quadrados é a mesma coisa que um quadrado de lado 100, se você parar para pensar, e uma resolução de 30 metros é a única capaz de identificar essa área ali que tem 100 metros de dimensão, né? 100 metros de largura, 100 metros de profundidade. Tá legal? Qualquer resolução que a questão mostrou maior que isso seria insuficiente. Questão de 2014, também do nível 4. Satélites artificiais são feitos para girarem em torno da Terra com os mais diversos objetivos, dentre os quais vale destacar comunicações, meteorologia, observação da Terra, transmissão de dados e sistema de posicionamento global. Esta última conhecida no mundo ocidental pela sigla GPS. A distância média dos satélites à superfície terrestre varia de acordo com a aplicação desejada. Por exemplo, se o objetivo do satélite é obter imagens detalhadas da superfície terrestre, o satélite é posicionado numa órbita cuja distância média da superfície da Terra varia entre 700 e 900 metros, possuindo esse tipo de satélite uma velocidade média de 27.000 km por hora. Se o objetivo, entretanto, for utilizar o satélite para comunicações, a órbita utilizada é a geoestacionária. Nessa órbita, o satélite é colocado no plano do Equador a 35.800 km de distância da superfície terrestre. Já os satélites do sistema GPS situam-se a cerca de 20.200 km de distância da superfície terrestre, movendo-se numa velocidade média de 14.040 km por hora. Em princípio, aos satélites também são aplicáveis as leis de Kepler. Essas leis são válidas quando a Terra é assumida como sendo esférica e com distribuição uniforme de massa e nenhuma outra força atuando no satélite. No mundo real, essas hipóteses não são aplicáveis, pois além da não esfericidade da Terra, o Sol, a Lua e a radiação solar, dentre outros fatores, atuam sobre o satélite, alterando sua órbita kepleriana. Item A. Considerando o raio da Terra como sendo de 6.376 km, calcule em km por hora a velocidade média de um satélite geoestacionário, considerando que ele completa uma volta em torno da Terra a cada 24 horas. Nos seus cálculos, utilize π igual a 3. Ok, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem o planeta Terra e a gente tem um satélite geoestacionário que realiza uma órbita ao redor da Terra. Bom, a questão falou pra gente que o raio da Terra é 6.376 km e que a distância de um satélite geoestacionário, se você prestou atenção no enunciado, à superfície terrestre é de 35.800 km. Tá certo? Então o que que acontece? Eu desenhei aí em cinza a órbita que esse satélite geoestacionário realiza ao redor da Terra, certo? Então na medida em que a Terra realiza seu movimento de rotação, o satélite vai acompanhando também. E se você olhar bem, o círculo que a trajetória do satélite descreve é de 35.800 mais 6.376 km de raio. Tá legal? A gente tem que considerar isso nas nossas contas. A questão pediu a velocidade média do satélite geoestacionário. E o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, que velocidade média nada mais é do que a distância por tempo, certo? A gente quer saber em quilômetros por hora. Quilômetro é uma unidade de distância, certo? E hora é uma unidade de tempo. Então se a gente tem a distância e o tempo, a gente consegue determinar a velocidade. Mas primeiro a gente tem que pensar na distância, no deslocamento total ao longo de um dia desse satélite, que vai ser esse círculo. E a fórmula para você calcular o comprimento de um círculo, se você lembrar bem, é 2 vezes π vezes r. Então vamos lá fazer alguns cálculos. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π, e a questão falou para usar 3 como π, vezes o raio. E atenção, o raio aqui vai ser 35.800 mais 6.376 km. Isso dá o quê? Bom, 2 vezes 3 é igual a 6, e ali dentro do parênteses, 35.800 com 6.376 dá 42.176 km. Bom, fazendo essa multiplicação, 6 vezes 42.000 e alguma coisa, vai dar quanto? Vai dar 253.056 km. Essa é a distância total que o satélite percorre em um dia, em 24 horas. Então agora é só a gente pegar esse valor que a gente achou e dividir por 24 horas.
Por quê? Porque assim a gente consegue saber a velocidade em quilômetros por hora. Fazendo essa conta com cuidado, tomando atenção ali na divisão, esse valor vai dar quanto? Vai dar exatamente 10.544 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do satélite geoestacionário que a questão perguntou. Item B. Um satélite em órbita geoestacionária completa um giro em torno da Terra a cada 24 horas. Se ele estiver posicionado sobre o plano do Equador e a 35.800 km da superfície da Terra, o satélite ficará parado em relação a um ponto fixo na Terra, facilitando assim a emissão e recepção de sinais entre o satélite e a estação transmissora localizada na Terra. Como já mencionado, o satélite é continuamente tirado de sua posição ideal de operação, razão pela qual ele precisa ser constantemente reposicionado por meio de manobras orbitais. Para executar essas manobras, o satélite aciona de modo intermitente vários propulsores que utilizam propelente, combustível mais oxidante, armazenado no satélite. Atualmente, é a quantidade de propelente que limita a vida de um satélite geoestacionário. Considerando-se que um satélite possui uma massa de 5.000 kg, sendo 2.400 kg de propelente, qual o percentual de massa do satélite é propelente? A questão está falando aqui que o que determina a vida útil de um satélite é a quantidade de combustível que você pode ter nesse satélite. No caso ali é combustível mais oxidante, né? A massa total do satélite é 5.000 kg, só que desses 5.000, 2.400 são só de propelente. Então qual que é o percentual disso em relação à massa total do satélite? Basta a gente efetuar uma simples divisão aqui. 2.400, certo? Que é o total de propelente, dividido por 5.000, que é a massa total do satélite. Na divisão, você já deve saber o que a gente faz. A gente simplifica 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então vai ser o quê? Vai ser 24 sobre 50. Bom, veja comigo, 24 sobre 50 é a mesma coisa que 48 sobre 100. Como assim? Veja, eu multipliquei o numerador por 2, então 24 virou 48, e eu multipliquei o 50 por 2, então o denominador virou 100, tá legal? Eu multipliquei em cima e embaixo por 2, então o valor da fração não se alterou. E agora olha que interessante, 48%, que é exatamente o que a questão perguntou, o percentual de massa do propelente em relação à massa total do satélite, 48%. Vamos finalizar o grande vídeo de hoje com a letra C. Se esse satélite geoestacionário fizer uso de 20 kg de propelente por mês para se manter na órbita geoestacionária desejada, qual será sua vida útil em anos, considerando que 2% da massa de propelente do satélite deve ser reservada para realizar a manobra final de sua vida útil, que consiste em tirá-lo da órbita de 35.800 km e levá-lo para uma órbita cemitério, localizada acima dos 36.000 km. A partir dessa última manobra, o satélite tornar-se-á lixo espacial e permitirá que um novo satélite seja colocado na posição orbital anteriormente ocupada por ele. Bom, pegando as informações aqui do item anterior, o que a gente sabe? A gente sabe que o total de propelente, de combustível, entre aspas, que o satélite tem é de 2.400 kg. Tranquilo? Só que a questão falou o seguinte, a questão falou que 2% da massa desse propelente vai ser reservada para realizar uma manobra final, certo? De sua vida útil. 2.400 kg, 1% disso é 24 kg, 2% 48 kg, tá certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem 2.400 menos 48, que dá 2.352 kg de propelente que a gente vai utilizar aqui para fazer as contas. Que contas? Bom, a questão falou pra gente que o satélite geoestacionário gasta 20 kg de propelente por mês, tá certo? Um ano tem 12 meses, então 20 vezes 12 vai dar 240 kg de propelente que são utilizados por ano. Conseguiu acompanhar? 20 kg por mês, 240 kg de propelente por ano no satélite, tá legal? Só que qual que é o total que esse satélite tem para poder utilizar? Bom, o total é 2.352, certo? Já que esses 48 kg que a gente acabou de calcular vão ser reservados. Então o que a gente faz? A gente pega a massa total de propelente que a gente tem, 2.352, e divide por 240. Por que 240 e não 20? Porque lembre-se, a questão pediu a vida útil em anos. Se você dividisse por 20, você ia ter a vida útil do satélite em meses, tá legal? Como que a gente faz essa conta grandona aí, essa divisão grandona? Pensa o seguinte, o número de cima é par e o número de baixo é par, tá legal? Dividir por 240 é difícil, então vamos dividir por 2 em cima e por 2 embaixo e manter o valor da fração.
Se você fizer a conta com cuidado, a metade de 2.352 é 1.176 e a metade de 240 é 120. Bom, em cima e embaixo é par também, então dá para dividir por 2 de novo, até que a gente simplifique essa divisão aí para fazer a conta no braço. Então, fazendo a conta, a metade de 1.176 é 588 e a metade de 120 é 60. Dá para ficar fazendo esse joguinho até a gente de fato ter um número amigável para fazer a divisão direto. Divide por 2 em cima e embaixo. Metade de 588, 294. Metade de 60 é 30. E dá para fazer isso de novo. Metade de 294, 147. Metade de 30 é 15. Opa, já não são números pares, então a gente pode tentar fazer a divisão direto. Se você fizer essa conta, vai dar o quê? 147 sobre 15 vai dar 9, certo? Então vai dar 9 vezes 15 dá 135 e vai dar 12 de resto, certo? Então a gente abaixa um zero e vai ficar 120 ali. E 120 divididos por 15 vai dar quanto? Vai dar 8. Então é 9,8. Tá legal? Vê se faz sentido. Se fosse 150 por 15, daria exatamente 10. Como é 147 por 15, vai dar um pouco menos de 10. Então, 9,8 anos. Esse é o tempo total que o satélite vai permanecer em sua órbita. Beleza? Bem, esse foi o grande vídeo de hoje, espero muitíssimo que você tenha gostado, espero que isso ajude a você nos seus estudos para a prova da OBA. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo até aqui, por acompanhar o canal, e é isso. Um grande abraço para você, tudo de bom e do melhor, e até a próxima!